Astroconsciência. Do céu ao comportamento. O Sol através dos signos. Aula 11. O Sol em Aquário. Queridos alunos, ao nos voltarmos para o estudo do Sol em Aquário, adentramos um território que transcende a mera descrição astrológica e nos conduz a uma reflexão sobre os fundamentos da consciência humana. O Sol, como núcleo da identidade e da vitalidade, é o ponto em que o ser se reconhece e se afirma. Em Aquário, esse reconhecimento não se dá apenas pela singularidade individual, mas pela forma como essa singularidade se insere no tecido coletivo da humanidade. Estamos diante de um arquétipo que nos desafia a compreender que a verdadeira luz não é apenas pessoal, mas se expande em direção ao outro, iluminando caminhos de transformação social e de progresso espiritual. Aquário, signo do ar fixo, carrega em si a tensão entre a estabilidade e o movimento, entre a necessidade de preservar a própria independência e o impulso de projetar-se em direção ao futuro. O Sol, ao se manifestar nesse signo, nos convida a refletir sobre como a individualidade pode ser ao mesmo tempo um ato de liberdade e um gesto de serviço. A mente visionária aquariana é capaz de conceber horizontes que ainda não existem, mas também corre o risco de se perder em abstrações, afastando-se da concretude da vida. É nesse ponto que a análise cognitiva e comportamental se torna essencial. Compreender como cada aspecto da psique solar aquariana pode se manifestar de forma construtiva ou destrutiva e como o processo de reestruturação pode conduzir ao equilíbrio e à maturidade. Esta carta, portanto, não é apenas um exercício intelectual, mas um convite à contemplação profunda. Cada aspecto que iremos explorar, ego, identidade, vitalidade, criatividade, propósito, autoridade, expressão, consciência, individualidade e força de vontade, será visto como uma peça de um mosaico maior, que revela a complexidade da experiência aquariana. Ao mergulharmos nesses elementos, perceberemos que o Sol em Aquário nos ensina a arte de ser único sem perder o vínculo com o todo e de ser livre sem abdicar da responsabilidade. Que esta reflexão seja recebida como uma oportunidade de expansão interior, um chamado à integração entre razão e emoção, entre inovação e enraizamento, entre o eu e o nós. Ao falarmos do ego no contexto do Sol em Aquário, precisamos compreender que não se trata apenas da afirmação pessoal, mas de um ego que busca se distinguir pela originalidade e pela independência intelectual. O ego aquariano não se satisfaz em repetir padrões. Ele deseja romper moldes, criar novas formas de ser e pensar, e afirmar-se como alguém que caminha à frente de seu tempo. Na sua forma positiva, esse ego é fonte de autoconfiança e autenticidade. Ele ilumina o indivíduo com a coragem de ser diferente, de sustentar sua singularidade mesmo diante da pressão social. É o ego que inspira, que mostra ao mundo que a verdadeira força está em não se submeter ao convencional, mas em trazer novas perspectivas que ampliam a consciência coletiva. Entretanto, na sua forma negativa, o ego aquariano pode se perder em rebeldia estéril ou em uma excentricidade excessiva que afasta em vez de aproximar. Quando a necessidade de ser único se transforma em resistência automática,
O ego deixa de ser criador e passa a ser apenas opositor. Nesse ponto, a independência se converte em isolamento e a originalidade em caricatura. A reestruturação necessária é aprender a equilibrar a liberdade com a responsabilidade. O ego aquariano precisa compreender que sua independência não é um fim em si mesma, mas um meio de contribuir para o coletivo. A verdadeira originalidade não está em negar o mundo, mas em oferecer ao mundo uma nova forma de se ver. Assim, o ego se torna não apenas um centro de afirmação pessoal, mas um farol que ilumina caminhos de transformação e progresso. Ao contemplarmos a identidade do Sol em Aquário, entramos em um campo onde o ser busca reconhecer-se não apenas como indivíduo isolado, mas como parte de uma rede maior, um organismo coletivo que pulsa em direção ao futuro. A identidade aquariana é marcada pela inovação e pela visão voltada ao grupo. Ela se constrói na medida em que o indivíduo percebe que sua essência única encontra sentido quando se conecta com o progresso da humanidade. Na sua forma positiva, essa identidade se manifesta como autenticidade e espírito progressista. O aquariano se reconhece como alguém que carrega dentro de si uma centelha visionária, capaz de enxergar além do presente e propor caminhos que ainda não foram trilhados. É uma identidade que inspira, que se coloca a serviço da coletividade sem perder a singularidade, tornando-se ponte entre o que existe e o que pode vir a existir. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma identidade pode se perder em alienação ou em uma dificuldade de adaptação. O desejo de ser diferente pode se transformar em desconexão, e a busca por inovação pode gerar um afastamento do humano, como se o indivíduo se tornasse prisioneiro de suas próprias ideias, incapaz de dialogar com o mundo real. Nesse ponto, a identidade deixa de ser força criadora e passa a ser barreira, isolando em vez de integrar. A reestruturação necessária é aprender a integrar identidade com empatia e conexão humana. O Sol em Aquário precisa compreender que sua essência única não se enfraquece ao se abrir para o outro. Pelo contrário, é na troca, no diálogo e na cooperação que sua identidade encontra plenitude. Assim, o aquariano descobre que ser autêntico não significa estar à margem, mas sim oferecer ao coletivo o dom da própria singularidade, transformando sua visão em contribuição viva para a humanidade. Ao nos voltarmos para a vitalidade do Sol em Aquário, percebemos que a energia vital aqui não se manifesta de forma linear ou convencional. Trata-se de uma força que pulsa pela novidade, pela mente ativa e pela constante busca de horizontes ainda não explorados. O aquariano sente-se vivo quando está em movimento intelectual, quando sua energia se expande em direção ao futuro e se alimenta da troca com ideias inovadoras. Sua vitalidade não é apenas física, mas sobretudo mental e espiritual, como se o fogo solar se transmutasse em faíscas de pensamento que iluminam possibilidades. Na sua forma positiva, essa vitalidade se traduz em entusiasmo e energia mental. O indivíduo se torna capaz de contagiar os outros com sua visão, de inspirar grupos e projetos, de manter acesa a chama da curiosidade e da inovação. É uma vitalidade que não se esgota facilmente,
pois se renova na medida em que encontra novos desafios e novas perspectivas. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma energia pode se dispersar em ansiedade e fragmentação. O excesso de estímulo mental pode levar à inquietação, à dificuldade de se concentrar em um único objetivo e à sensação de estar sempre em movimento sem nunca chegar a lugar algum. Nesse ponto, a vitalidade deixa de ser força criadora e passa a ser desgaste, consumindo o indivíduo em múltiplas direções sem consistência. A reestruturação necessária é aprender a canalizar essa energia em projetos consistentes e sustentáveis. O Sol em Aquário precisa compreender que sua vitalidade é preciosa e que, ao ser direcionada com foco, pode gerar frutos duradouros. A mente ativa deve se tornar aliada da disciplina, para que o entusiasmo não se perca em dispersão, mas se transforme em realização concreta. Assim, a vitalidade aquariana deixa de ser apenas movimento incessante e se torna impulso criador, capaz de transformar ideias em vida e futuro. Ao nos aproximarmos da criatividade do Sol em Aquário, entramos em um território onde a mente se torna laboratório de ideias visionárias. Aqui, a criatividade não se limita à arte ou à expressão estética, ela se expande para o campo da inovação, da tecnologia e das concepções futuristas. O aquariano cria não apenas para si, mas para o mundo, como se sua imaginação fosse um canal através do qual o coletivo pudesse vislumbrar novas formas de existir. Na sua forma positiva, essa criatividade se manifesta como originalidade e inventividade. O indivíduo aquariano é capaz de conceber soluções inesperadas, de transformar o impossível em possibilidade, de abrir portas para realidades que ainda não foram sonhadas. Sua mente é fértil, e sua expressão criativa pode se tornar fonte de inspiração para grupos e sociedades inteiras. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma criatividade pode se perder em excentricidade sem aplicação prática. Ideias brilhantes podem permanecer apenas como abstrações, sem encontrar terreno para florescer. O excesso de inovação, quando não estruturado, pode gerar dispersão ou até mesmo afastamento, como se o indivíduo se tornasse prisioneiro de sua própria genialidade, incapaz de traduzir visão em ação. A reestruturação necessária é aprender a estruturar ideias e transformar inovação em ação concreta. O Sol em Aquário precisa compreender que sua criatividade é um dom que só se realiza plenamente quando encontra forma tangível. A mente visionária deve se unir à disciplina e ao compromisso, para que o brilho criativo não se perca no ar, mas se materialize em obras, projetos e contribuições reais. Assim, a criatividade aquariana deixa de ser apenas um lampejo de genialidade e se torna força transformadora, capaz de alterar o curso da realidade. Ao nos voltarmos para o propósito do Sol em Aquário, adentramos uma dimensão onde a missão de vida transcende o indivíduo e se projeta em direção ao coletivo. O aquariano sente que sua existência só encontra sentido quando está conectada à transformação social e ao progresso coletivo. Seu propósito não é apenas pessoal, mas impregnado de uma visão maior,
como se fosse chamado a ser um canal através do qual a humanidade pudesse avançar rumo a novas formas de consciência e convivência. Na sua forma positiva, esse propósito se manifesta como clareza de missão e altruísmo. O indivíduo aquariano se reconhece como parte de um movimento maior, capaz de dedicar sua energia a causas que transcendem o próprio ego. É o propósito que inspira, que mobiliza, que faz do ser humano um agente de mudança, comprometido com a evolução da sociedade e com a construção de um futuro mais justo e inclusivo. Entretanto, na sua forma negativa, esse mesmo impulso pode se perder em utopias irrealizáveis ou em uma perda de direção prática. O desejo de transformar o mundo pode se tornar um ideal distante, desconectado da realidade concreta, levando o indivíduo a viver em sonhos que nunca se materializam. Nesse ponto, o propósito deixa de ser força orientadora e se torna miragem, afastando o aquariano da realização efetiva. A reestruturação necessária é aprender a alinhar propósito com ações práticas e realistas. O Sol em Aquário precisa compreender que o ideal só se torna força verdadeira quando encontra meios de se realizar no cotidiano. O propósito não deve ser apenas uma visão grandiosa, mas também um compromisso com pequenos gestos, com ações consistentes que, somadas, constroem a transformação desejada. Assim, o aquariano descobre que sua missão não é apenas sonhar com o futuro, mas ser o futuro em cada ato presente. Ao refletirmos sobre a autoridade do Sol em Aquário, entramos em um campo onde o poder de liderança não se constrói pela imposição, mas pela inspiração e pela visão futurista. O aquariano não exerce autoridade por meio da força ou da hierarquia rígida. Sua influência nasce da capacidade de enxergar além do presente e de mobilizar pessoas em direção a ideais coletivos. É uma autoridade que se fundamenta na mente visionária, na coragem de propor novos caminhos e na habilidade de despertar nos outros o desejo de participar dessa jornada. Na sua forma positiva, essa autoridade se manifesta como liderança inovadora e colaborativa. O indivíduo aquariano se torna guia não porque exige obediência, mas porque inspira confiança. Ele lidera pelo exemplo, pela clareza de sua visão e pela capacidade de unir pessoas em torno de um propósito comum. É uma autoridade que não oprime, mas liberta, que não controla, mas abre espaço para que cada um floresça dentro do coletivo. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma autoridade pode se degenerar em autoritarismo intelectual ou em distanciamento emocional. O aquariano, ao se sentir detentor de uma visão superior, pode cair na armadilha de impor suas ideias sem abertura ao diálogo ou de se afastar do calor humano em nome de uma racionalidade fria. Nesse ponto, a liderança deixa de ser inspiradora e se torna rígida, afastando em vez de aproximar. A reestruturação necessária é aprender a transformar liderança em cooperação e inclusão. O Sol em Aquário precisa compreender que sua autoridade só se torna plena quando é compartilhada, quando se abre para ouvir e integrar diferentes perspectivas. A verdadeira liderança aquariana não é a de quem caminha sozinho à frente, mas a de quem conduz o grupo como parte dele, reconhecendo que o futuro só pode ser construído em conjunto.
Assim, a autoridade deixa de ser poder isolado e se torna força integradora, capaz de unir mentes e corações em direção ao progresso. Ao nos voltarmos para a expressão do Sol em Aquário, adentramos o campo onde o brilho interior se revela ao mundo. A forma como o aquariano se mostra não é apenas um ato de comunicação, mas uma manifestação de sua visão ampla e criativa. Sua expressão nasce da mente que enxerga além do presente e se traduz em palavras, gestos e ideias que carregam o frescor da inovação. É como se cada ato de se mostrar fosse uma janela aberta para o futuro, uma oportunidade de compartilhar com os outros aquilo que sua consciência já vislumbra. Na sua forma positiva, essa expressão se manifesta como clareza e espontaneidade. O aquariano fala com franqueza, comunica com originalidade e sua presença pode iluminar ambientes com a força de sua visão. Ele não teme mostrar-se diferente e justamente por isso inspira os outros a também se libertarem das amarras do convencional. Sua expressão é ponte, é convite, é abertura para novas possibilidades. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma expressão pode se tornar frieza e falta de tato. O excesso de racionalidade pode afastar o calor humano e a comunicação pode soar distante, sem a empatia necessária para criar vínculos. Nesse ponto, o brilho se torna gelo, e a expressão, em vez de aproximar, ergue barreiras. A reestruturação necessária é aprender a expressar com empatia e calor humano. O Sol em Aquário precisa compreender que sua visão só se torna verdadeiramente transformadora quando é comunicada de forma que toque não apenas a mente, mas também o coração. A clareza deve se unir à sensibilidade e a espontaneidade deve se abrir para o afeto. Assim, a expressão aquariana deixa de ser apenas um discurso intelectual e se torna uma linguagem viva, capaz de unir razão e emoção, mente e alma, indivíduo e coletivo. Ao nos voltarmos para a consciência do Sol em Aquário, entramos em um território onde a clareza interior se entrelaça com a percepção do coletivo. A consciência aquariana não se limita ao autoconhecimento individual. Ela busca compreender-se dentro de um contexto maior, como se o eu fosse inseparável do nós. É uma consciência que se expande pela reflexão, pela observação crítica e pela capacidade de enxergar padrões que transcendem o imediato. O aquariano, ao iluminar sua própria mente, deseja também iluminar a mente da humanidade. Na sua forma positiva, essa consciência se manifesta como autoconhecimento e consciência social. O indivíduo aquariano é capaz de refletir sobre si mesmo com profundidade, reconhecendo suas singularidades, mas também percebendo como elas se inserem no tecido coletivo. É uma consciência que promove responsabilidade, que desperta para a importância da participação ativa na construção de um mundo mais justo e equilibrado. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma consciência pode se perder em alienação ou em um excesso de racionalização. O indivíduo pode se tornar prisioneiro da mente, afastando-se da experiência emocional e do contato humano. Nesse ponto, a consciência deixa de ser clareza e se torna distanciamento,
como se o excesso de reflexão apagasse o calor da vida. A reestruturação necessária é aprender a equilibrar razão e emoção. O Sol em Aquário precisa compreender que a verdadeira consciência não é apenas mental, mas também afetiva e espiritual. O pensamento deve se unir ao sentir e a reflexão deve se abrir para a experiência viva. Assim, a consciência aquariana deixa de ser apenas um exercício intelectual e se torna sabedoria encarnada, capaz de integrar mente e coração, indivíduo e coletivo, razão e alma. Ao nos voltarmos para a individualidade do Sol em Aquário, adentramos um dos pontos mais delicados e fascinantes da experiência humana: a necessidade de ser único, ao mesmo tempo, de pertencer. A individualidade aquariana é marcada pela independência e pela inovação. Ela se afirma pela diferença, pela coragem de não se conformar com padrões estabelecidos e pela busca incessante de novas formas de existir. O aquariano sente que sua vida só tem sentido quando pode expressar sua singularidade, quando pode mostrar ao mundo que há sempre um caminho alternativo, uma visão inédita, uma possibilidade ainda não explorada. Na sua forma positiva, essa individualidade se manifesta como originalidade e autenticidade. O indivíduo aquariano é capaz de sustentar sua própria voz, mesmo diante da pressão social, e de oferecer ao coletivo o dom de sua diferença. Ele não teme ser visto como distinto, pois compreende que sua singularidade é justamente o que pode enriquecer o grupo. É uma individualidade que inspira, que abre espaço para que outros também se libertem das amarras da conformidade. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma individualidade pode se degenerar em isolamento ou em rebeldia estéril. O desejo de ser único pode se tornar resistência automática, afastando o indivíduo do diálogo e da cooperação. Nesse ponto, a individualidade deixa de ser força criadora e se torna barreira, como se a necessidade de se diferenciar fosse maior do que a capacidade de se integrar. O aquariano corre o risco de se tornar uma ilha desconectada do continente humano. A reestruturação necessária é aprender a integrar individualidade com cooperação e diálogo. O Sol em Aquário precisa compreender que ser único não significa estar só, mas sim oferecer ao coletivo o dom da própria singularidade. A verdadeira individualidade não se perde quando se abre para o outro. Pelo contrário, ela se fortalece, pois encontra eco e ressonância. Assim, o aquariano descobre que sua diferença é ponte, não muro, é contribuição, não afastamento. A individualidade, quando integrada, torna-se força de transformação, capaz de unir o eu e o nós em uma dança criativa e libertadora. Ao chegarmos ao aspecto da força de vontade no Sol em Aquário, tocamos o núcleo da determinação que sustenta a jornada desse signo. A vontade aquariana não é apenas impulso imediato. Ela nasce de uma visão de futuro, de uma mente que enxerga além do presente e que deseja construir pontes para o que ainda não existe. É uma força que se alimenta da persistência intelectual, da disciplina mental e da crença de que o progresso é possível, mesmo diante das resistências do mundo. Na sua forma positiva,
Essa força de vontade se manifesta como perseverança e disciplina mental. O aquariano, quando alinhado, é capaz de sustentar projetos longos, de manter o foco em ideais elevados e de não se deixar abater pelas dificuldades. Sua determinação é movida pela convicção de que o futuro pode ser moldado, e essa fé lhe dá energia para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece árduo. Entretanto, na sua forma negativa, essa mesma força pode se perder em dispersão e falta de continuidade. O excesso de ideias e estímulos pode fragmentar a vontade, fazendo com que o indivíduo inicie muitos projetos sem concluir nenhum. Nesse ponto, a força de vontade deixa de ser sustentação e se torna instabilidade, como se o impulso inicial fosse sempre forte, mas incapaz de se manter até o fim. A reestruturação necessária é aprender a cultivar foco e consistência para concluir objetivos. O Sol em Aquário precisa compreender que sua visão só se torna realidade quando é acompanhada pela disciplina de permanecer, pela paciência de construir passo a passo e pela coragem de finalizar o que começou. Assim, a força de vontade aquariana deixa de ser apenas impulso e se torna realização, transformando sonhos em obras concretas e ideais em legado. Queridos alunos, ao concluirmos esta profunda reflexão sobre os 10 aspectos do Sol em Aquário, percebemos que cada dimensão, ego, identidade, vitalidade, criatividade, propósito, autoridade, expressão, consciência, individualidade e força de vontade compõe um mosaico que revela tanto a riqueza quanto os desafios dessa energia solar. O Sol, em sua essência, é o centro da vida e da consciência. Em Aquário, ele nos ensina que a verdadeira luz não se limita ao indivíduo, mas se expande em direção ao coletivo, iluminando caminhos de transformação e progresso. O ego aquariano nos mostra que a independência precisa caminhar junto à responsabilidade. A identidade nos lembra que ser único só encontra sentido quando se conecta ao grupo. A vitalidade nos ensina que entusiasmo precisa de direção. A criatividade nos convida a transformar ideias em ação. O propósito nos chama a alinhar ideais com práticas concretas. A autoridade nos revela que liderança é cooperação. A expressão nos pede calor humano. A consciência nos mostra que razão e emoção devem se equilibrar. A individualidade nos ensina que ser diferente é contribuição, não isolamento, e a força de vontade nos lembra que visão só se torna legado quando acompanhada de foco e consistência. Assim, queridos alunos, o Sol em Aquário é um convite à integração. Ele nos desafia a unir mente e coração, liberdade e compromisso, inovação e enraizamento. É uma energia que nos chama a ser visionários, mas também construtores, a ser diferentes, mas também conectados, a ser livres, mas também responsáveis. Que esta aula seja recebida como um chamado à transformação interior. Que cada um de vocês possa reconhecer em si a centelha aquariana, essa força que deseja iluminar o futuro e que possa cultivá-la com equilíbrio, disciplina e amor. O aprendizado aqui não é apenas intelectual, mas espiritual. Ser luz não é apenas brilhar sozinho, mas tornar-se farol que guia e inspira o coletivo. Que o Sol em Aquário nos ensine, enfim,
que a verdadeira grandeza está em ser singular e, ao mesmo tempo, profundamente humano.